Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Professor Edgar Torresan aqui, professor de Biologia. Sou professor de Biologia do Ensino Médio aqui do Évora Colégio e Cursos. Também tenho o curso paralelo de Biologia aqui também no Évora. E acompanhe a gente nas redes sociais, no nosso Instagram, tudo, para vocês ficarem por dentro das novidades aqui do colégio, tudo bem? E hoje, qual que é a nossa intenção aqui com vocês? Fazer uma revisão para a provinha da UFGD, que está logo aí na porta, né? E essa revisão vai ser na forma da resolução da prova. Então eu vou estar aqui com vocês resolvendo a prova, a última prova de 2022, ok? Que vocês podem acessar no nosso site, né, www.evoravestibulares.com.br e acompanhar essa resolução comigo. E aí, ao longo que eu for fazer essa resolução com vocês, eu vou revisar alguns conceitozinhos importantes, algumas coisinhas que era preciso saber para resolver isso, beleza? Vamos começar aqui então a prova de biologia do ano passado, né? Ciências da natureza já começava com biologia, 6 questõezinhas. Vamos para a primeira delas, questão de número 35, uma questão que falava de zoologia, tá? Mais específico dos 2 grupos iniciais que a gente estuda em zoologia, né? Porífera e quinidária. Vamos ler esse enunciado aqui. O filo porífera é representado pelas esponjas que possuem uma organização corporal considerada muito simples. A maioria de suas espécies vive no ambiente marinho aderida a diferentes substratos. O filo quinidária apresenta animais aquáticos de maioria marinha e que possuem, como alguns de seus representantes, água-viva, caravela e corais. No que se refere à estrutura corporal dos filos citados, assinale a alternativa correta. Então você ia precisar lembrar de um esqueminha de poríferos e de um esqueminha de quinidários, das características desses 2 grupos, tá? E aí, quando a gente fala de poríferos e quinidários, o que a gente tem que lembrar principalmente? Quando eu falo de poríferos, eu tenho que lembrar dos coanócitos, que são aquelas células características dos poríferos. São as células que vão fazer a filtração, as células que vão fazer o fluxo de água dentro deste porífero. E quando eu falo de quinidários, o que eu preciso lembrar? Do quinidoblasto, que é a célula urticante. Por que a água-viva queima, então? Ela não queima, na verdade. Ela causa um tipo de urticária. É que quando a gente encosta na água-viva, não é uma célula, são milhões de células ao mesmo tempo que estão liberando essa substância urticante, tá? Então, o quinidoblasto. Vamos ler essas alternativas, então, para a gente poder identificar os erros e qual que é a alternativa correta. Na alternativa A, no pólipo, falou de pólipo, então eu estou falando de quinidários, tá? Lembra que os quinidários, eles têm aquela metagênese, algumas espécies, né? A maioria, a alternância de gerações. Então eu posso ter uma fase livre e uma fase séssil, uma fase sexuada e uma fase assexuada. Quando eu falo dos quinidários, o pólipo é a fase séssil, tá? Então o coral é um pólipo eterno. Já algumas medusas vão ter a fase de pólipo temporariamente. Então eu estou falando de quinidários, nessa alternativa A. No pólipo é possível encontrar uma cavidade gastrovascular, tá? Então tanto pólipo quanto medusa, as 2 formas de quinidários vão ter sim essa cavidade gastrovascular, que é onde a gente vai ter a parte de alimentação, a parte de substâncias que vão estar se movimentando ali dentro, de transporte, tudo nesse animal, tá? Então eu vou ter essa cavidade gastrovascular com células flageladas denominadas coanócitos. Aí está o nosso erro dessa alternativa. Os coanócitos não são dos quinidários. Coanócitos são células de poríferos. São sim flageladas, mas são células de poríferos. Então a gente descarta a alternativa A. Na alternativa B, os poríferos possuem canais aferentes por onde a água é conduzida por um conjunto de células denominadas pinacócitos. Quando eu falo de fluxo de água em poríferos, eles vão ter sim canais. Lembra, o porífero é um animal filtrador. Então o tempo todo ele está pegando água e jogando para fora. E como que ele vai fazer isso? Pelos canais aferentes, até aí ok. Só que as células que vão movimentar essa água, proporcionar esse fluxo de água no interior da esponja, para que a água passe por todos os canais que deva passar e saia lá pela abertura superior dessa esponja, quem vai fazer isso são os coanócitos, tá? Então, justamente por isso que os coanócitos têm esses flagelos,
que é para fazer esse batimento e promover a movimentação da água para cima, tá? Então, quem faz essa função não são os pinacócitos, são os coanócitos nas esponjas. Então, a gente já descarta a alternativa B também. A alternativa C. As células intersticiais são células totipotentes presentes nos quinidários. Sim, lá as células intersticiais são aquelas células que estão no meio deste quinidário. Então, entre a parede externa e a parede interna, eu vou ter essas células intersticiais. E são sim totipotentes, ou seja, elas podem virar qualquer célula dessa medusa, tá? E aí, ao restante da alternativa, ele fala que os poríferos também possuem células totipotentes. No caso dos poríferos, quem são as células totipotentes? Aqui nós temos duas, os amebócitos e os coanócitos, tá? Então, esses dois grupos de animais são animais muito simples, tá? Tem células totipotentes na sua vida adulta. Significa que eles têm uma capacidade regenerativa muito elevada. Então, a nossa alternativa C é a nossa alternativa correta, ok? Mas vamos dar uma olhadinha nas outras alternativas para a gente identificar os erros delas. Na alternativa D, os poríferos possuem sistema nervoso com capacidade de perceber estímulos ambientais? Poríferos, galera, é o nosso grupo mais simples de animais. Lembra que eles são parazoários. Não tem nem tecido verdadeiro aqui. Se eu não tenho tecido verdadeiro, esse animal não é organizado em tecido, como que eu vou ter sistema nervoso neste animal? Então, não, esponjas, poríferos não possuem sistema nervoso, ok? Quem vai ter sistema nervoso? De quinidários para frente. E mesmo assim, quinidários não é um sistema nervoso organizado. É um sistema nervoso difuso, mal organizado. Eu não tenho uma parte central que vai comandar essas ações, tá? Então a D está errada porque está falando que poríferos possuem sistema nervoso e não possuem. E a alternativa E, as células intersticiais estão para os poríferos assim como os amebócitos para os quinidários? Aqui teria que ser o contrário, né? Amebócitos para poríferos e células intersticiais para quinidários, ok? Então a gente fecha assim com a letra C na nossa questão de número 35, beleza? Vamos para a próxima. Galera, vamos agora para a questão de número 36, tá? Mais uma questão de zoologia. Na verdade, aqui é uma questão de classificação geral, né? Para vocês saberem as características de cada um dos grupos. No caso, a questão vai perguntar especificamente de um deles, tá? Vamos ler o enunciado aqui. O reino Metazoa é o agrupamento de seres vivos mais diversos em termos de espécies descritas pela ciência. Estima-se que mais da metade dos seres vivos formalmente descritos pela literatura científica seja de espécies pertencentes a esse reino. Assinale a alternativa que indica corretamente a combinação de características apresentadas por este grupo que os diferenciam dos demais seres vivos. Então ele quer saber as características dos metazoários, do reino Metazoa, tá? Quem que é o reino Metazoa? O reino dos animais, tá? Então aqui é a questão mais fácil dessa prova que tinha para vocês, beleza? Eu trouxe aqui os 5 reinos para a gente dar uma revisada nas características desses 5 reinos, tá? Vamos relembrar então. Reino Monera. Quem compõe o reino Monera? São as bactérias, tá? As bactérias e as arqueobactérias. No reino Monera, então, as características que eu tenho: seres procariotos, sem envoltório nuclear, beleza? Podem ser autotróficos ou heterotróficos, tá? Então eu tenho duas opções. São unicelulares e vão ter parede celular. Neste caso, lembrem-se que as bactérias, a parede celular é formada de peptídeo glicano, ok? O reino protoctista, tá? Ou também reino protista, pode aparecer esses dois nomes para vocês. Quem que tá no reino protista, né? A gente costuma brincar que o reino protista é tudo aquilo que não tem classificação. Aí a gente joga lá nesse reino e coloca lá porque a gente não sabe o que é, tá? Mas a gente sabe sim. Quem que tá no reino protista? A gente tem algas e protozoários aqui dentro. Quais são as características destes seres aqui? São eucariotos, então agora eu tenho envoltório nuclear, tenho eucarioteca, tenho organelas.
Podem também ser autotróficos ou heterotróficos, tá? As algas são autotróficas, os protozoários heterotróficos. Podem ser uni- ou multicelulares, aqui os multicelulares no caso das algas que são multicelulares, e podem ou não ter parede celular, porque a gente tem algumas algas e alguns protozoários que têm parede celular. E aí essa constituição vai variando de espécie para espécie, tá? Não é igual nas bactérias que vai ser sempre de peptidoglicano. Reino fungi agora. Reino fungi, quem que tá aqui dentro? Os fungos, beleza? Características, são eucariotos, então também vão ter envoltório nuclear, tá? Todos os 4 reinos, com exceção do Monera, aqui em cima, vão ser eucariotos. O reino Monera é o único procarioto, tá? Protoctista, fungi, metáfita e metázoa são eucariotos, beleza? Então, fungi, eucariotos, heterotróficos, então não produzem o próprio alimento, precisam se alimentar de outro ser vivo. Podem ser uni- ou multicelulares, no caso dos uni, né, o mais famoso, as leveduras. Multicelulares, a gente tem os cogumelos diversos. E vão ter parede celular. E aqui a parede celular é composta por quitina, beleza? Reino metáfita. Quem que está no reino metáfita, né? Também é chamado de reino plant, né? Plantae, que algumas pessoas falam. Então, é o reino das plantas. Também são eucariotas. São autotróficas, produzem o próprio alimento, né, por meio da fotossíntese, multicelulares e também vão ter parede celular, tá? No caso, a parede celular das plantas é formada de celulose. E aqui o nosso interesse da questão, o reino metázoa, o reino dos animais, né, o reino animalia. Características: eucariotos, heterotróficos, multicelulares e sem parede celular. Se a gente for ir para as alternativas aqui, a letra A são eucariotos, autotróficos, não, heterotróficos. Descarto a letra A. Letra B, são procariotos? Não, são eucariotos. Descarto a B também. Letra C, eucariotos, correto. Heterotróficos, correto. Multicelulares, correto. Com parede celular? Sem parede celular. Beleza? Descarto a C também. Letra D, eucariotos, sim. Heterotróficos, sim. Multicelulares, sim. Sem parede celular, sim. A letra D é a nossa alternativa correta, beleza? A E já começa com procariotos, que está errada, certinho? Então, nessa questão 36, a gente fica com o gabarito letra D. Vamos para a próxima. Pessoal, agora vamos para a questão 37. E essa era uma questão difícil, tá? Era a questão mais difícil da prova. Mas vamos com calma entender o que ela estava pedindo. Por que essa questão era difícil? Porque para resolver ela, vocês tinham que ter um pouco de interpretação, tá? Então, a resposta dela é interpretativa, ok? Então, para a gente achar a alternativa correta, vocês tinham que interpretar as informações da questão. Mas para anular as outras alternativas, vocês tinham que ter alguns conhecimentos de fisiologia corporal, né? No caso aqui de fisiologia do sistema respiratório com o sistema circulatório, tá? E como que os dois estão trabalhando juntos, beleza? Ele fala lá no comecinho, né, sobre os Jogos Olímpicos de Tóquio. E aí ele dá uma tabelinha pra gente, e essa tabela é importante para resolver a questão, ok? Ele classifica aqui o não atleta e o maratonista, né? No caso o atleta. Ele coloca o não atleta em repouso, o maratonista em repouso, o não atleta em esforço máximo e o atleta em esforço máximo também. E aí ele compara o volume sistólico e a frequência cardíaca dessas pessoas, ok? Isso aqui vai ser importante para resolver a questão, tá? Esses dados aqui de volume sistólico e frequência cardíaca, beleza? Mas já o que a gente pode interpretar aqui? O que é o volume sistólico? É quanto de sangue está sendo bombeado durante uma sístole. O que é a sístole? A contração do coração. Então, quando o coração bombeia, ele contrai para expulsar o sangue, é uma sístole. Então, isso aqui é o volume sistólico. Quanto de sangue vai ser bombeado durante essa sístole,
tá? Então a gente já vê que o maratonista em repouso bombeia muito mais sangue do que o não atleta, beleza? E também em esforço máximo ele vai bombear mais sangue. Em relação à frequência cardíaca, a gente observa que a frequência cardíaca do maratonista ela é mais baixa quando ele está em repouso, e mesmo quando ele está em esforço máximo, ele também é mais baixa. Por quê? Ele já tem um condicionamento físico para aquela atividade, ok? Lembra, a maratona é o quê? Você não vai precisar ficar correndo, não é um esforço que você vai, um esforço bomba, né? Fez uma vez, pronto, acabou. Igual uma corrida de 100 metros. Não, é um esforço contínuo, tá? Então, por isso que a frequência cardíaca dele é um pouco mais controlada, ok? E aí ele também traz pra gente um gráfico, tá? Ele colocou o gráfico aqui da saturação de hemoglobina pela pressão do oxigênio no sangue. E aí ele colocou que isso daqui está associado com a dissociação do oxigênio da hemoglobina. Então, quando o oxigênio se separa da hemoglobina, tá? E aqui ele dá as condições para isso. E ele coloca 3 curvas, porque cada curva dessas está correspondendo a um pH diferente, tá? Então, a curva mais alta, que eu fiz em laranja para vocês, é o pH 7,6. A curva do meio, 7,4. E a curva mais baixa, a gente tem 7,2. E ele ainda coloca essa informação aqui, ó, desvio para a direita. O que significa isso? Então, a curva mais à direita, vocês estão vendo a prova assim. Agora eu estou de costa para vocês. Vocês estão vendo o gráfico assim. Então, a curva mais à direita, nesse desvio mais à direita, ele coloca que eu tenho maior quantidade de íons H+, maior quantidade de gás carbônico e uma temperatura mais elevada, ok? Então, essa região aqui, esta curva em roxo, pH 7,2, eu vou ter mais íons, mais CO2 e uma temperatura mais alta, ok? Então, aqui eu tenho uma dissociação maior da hemoglobina com o oxigênio, tá? Porque essas condições aqui vão fazer com que a hemoglobina tenha menos afinidade com o nosso oxigênio, tá? Então a dissociação é maior. Aqui eu tenho uma eficiência maior na hemoglobina em soltar o oxigênio para os tecidos. Já na curva em laranja, eu tenho uma maior afinidade. Então um pH um pouquinho mais alto, a hemoglobina vai se ligar melhor com o oxigênio. Então aqui eu tenho uma maior eficiência em quê? Em captar oxigênio, ok? Então é isso que a gente consegue tirar de interpretação deste gráfico que a questão dá pra gente, beleza? Vamos para as alternativas agora, porque a pergunta é, a partir dos seus conhecimentos de fisiologia humana e biologia celular, bem como os dados apresentados, é correto afirmar que, na letra A, o não atleta em esforço máximo, então não atleta em esforço máximo, consegue enviar maior quantidade de sangue aos músculos do que o maratonista, pois a frequência cardíaca do não atleta é maior? Gente, a frequência cardíaca aqui não vai interferir. Não adianta nada eu ter uma frequência cardíaca alta se o meu volume sistólico é 110, tá? Aqui o volume sistólico do meu atleta é 162. Então ele está enviando muito mais sangue do que o não atleta em esforço máximo, tá? Não importa, porque cada frequência, cada batimento vai ser essa quantidade de volume enviada, ok? Então, isso daqui é muito mais alto, esse volume. É isso que a gente tem que analisar. Vocês estão vendo a interpretação dos dados? Então, aí a gente, com isso, descarta já a letra A. Vamos para a letra B. A dissociação do oxigênio com a hemoglobina ocorre mais facilmente em pH 6,6 do que em pH 7,2, devido à menor acidez tecidual, o que faz aumentar a frequência cardíaca e o volume sistólico. Então ele falou que em 7,6 ocorre mais dissociação por conta de ser um pH menor. O que a gente vai ter aqui, gente? A dissociação não vai ocorrer tão eficientemente nesse pH 7,6. Por quê? A nossa hemoglobina é muito ligada, ela tem uma afinidade muito grande com o oxigênio. E aí vocês têm que lembrar de um mecanismo chamado de acidose, que é o nosso controle de frequência de batimentos cardíacos.
O que é acidose? É de ácido mesmo. A gente vai ter um pH diminuindo. Esse pH diminuindo, ele vai aumentar a minha frequência cardíaca. Por quê? Se o nosso pH diminui, ó, o pH menor aqui, 7,2, ok? Abaixou esse pH. Tá 7,2. A afinidade com a hemoglobina e o oxigênio é pouca. Se a afinidade é pouca, significa que o nosso tecido está precisando muito de oxigênio, só que a gente vai ter que respirar mais por isso. E o coração tem que bater mais forte. É uma contrapartida, ok? Porque ó, a hemoglobina ligada ao oxigênio, ela vai ficar pouco tempo ligada, porque a afinidade é menor. Se ela vai ficar pouco tempo ligada, então o coração tem que bater mais rápido para que a hemoglobina que captou o oxigênio aqui no pulmão chegue no tecido mais rapidamente. Então, esse mecanismo aqui que vai proporcionar o aumento da frequência cardíaca, tá? Então, o meu pH vai diminuir, sim, só que aqui isso ia ser num pH menor, 7,2, e não 7,6, tá? Do que ele fala na alternativa B. Então a gente descarta a alternativa B também. Alternativa C agora. A ejeção de sangue pelo ventrículo de um maratonista em repouso é aproximadamente 95% do total de um não atleta em esforço máximo. Esse sangue oxigenado chegou ao coração pelas veias pulmonares. Então ele está falando que um maratonista em repouso, ele vai ter um volume sistólico de 95% do volume sistólico de um não atleta em esforço máximo. Se vocês olharem aqui, ó, o atleta em repouso é 105 e o não atleta em esforço máximo é 110. Então isso daqui dá aproximadamente 95%, né? Dá quase 100 aqui. Beleza? Então esse primeiro aí tá certo. Sim, eu tenho um atleta, né? Aqui, ó, ejeção de sangue em repouso é aproximadamente 95% do total de um não atleta em esforço máximo. E aí ele termina, esse sangue oxigenado chegou ao coração pelas veias pulmonares. Lembra, gente, tudo que chega no coração é veia, tudo que sai é artéria. Então o sangue que vem com oxigênio veio da onde? Do pulmão. Então se ele chegou no coração é de uma veia que veio do pulmão. Então as veias pulmonares. Então a C é a nossa alternativa correta. Vamos ver a D e a E para a gente descartar elas. Letra D. Tanto em maratonistas quanto em não atletas, após a liberação de CO2 pela respiração celular, a transformação deste em ácido carbônico contribui para a elevação do pH. O ácido carbônico vai fazer o quê? Vai dissociar e liberar íon H+. Se eu aumento o íon H+, o que vai acontecer com o meu pH? Ele não vai elevar, ele vai reduzir, ok? Então descarto a letra D. E a letra E, mantendo-se constante a pressão do oxigênio no sangue, se ocorrer um aumento da temperatura ambiente em uma prova de corrida, é esperada maior eficiência na captação do oxigênio. Lembra aqui do gráfico, desvio para a direita, ou seja, a curva mais à direita, eu tenho uma temperatura maior. Se o roxo aqui, então, é minha temperatura mais elevada, eu tenho menos afinidade. Então, aqui que ele está falando, que se ocorrer um aumento de temperatura, eu vou esperar menos afinidade da hemoglobina. Então, eu vou ter menos eficiência em captar o oxigênio, tá? Para eu ter uma maior eficiência, então eu teria que ter uma redução da temperatura, ok? Então, a gente também descarta a letra E. E aí, então, a gente fecha mesmo a 37 como gabarito letra C, beleza? Vamos para 38 agora. Beleza, galera? Agora a questão de número 38, ok? Ele começa, né, falando sobre uma nota que foi emitida pelo Comitê, né, de Monitoramento da Covid, né, da Associação Médica Brasileira, por conta de uma fake news que foi divulgada de que a vacina contra Covid estava causando AIDS nas pessoas, estava provocando surtos de AIDS, tá? E aí foi uma divulgação de que isso não é verdade, isso não acontece, né? É impossível disso acontecer, essa vacina provocar AIDS, beleza? E aí essa nota nesse texto aqui
a questão traz pra gente, tá? E aí ele pergunta, a propósito da temática vacinas, assinale a alternativa correta. E aí essa questão trouxe pra gente duas coisas. A gente tem uma consciência, primeiro, em relação à imunização, ok? E tem um conhecimento básico de síntese proteica, beleza? Vamos lá. Na alternativa A, vacinas são substâncias feitas com anticorpos. Galera, vamos lembrar de imunização. Nós temos dois tipos de imunização, a natural e a artificial, ok? Na imunização artificial, nós temos vacina e soro. A natural não trouxe aqui para vocês, mas a imunização natural que a gente tem o aleitamento materno e o contato com as doenças, ok? Nessa imunização artificial, então, vacina e soro. Isso aqui é importantíssimo vocês lembrarem para qualquer prova, não só para o FGD, para qualquer vestibular, tá? O que é a vacina? A vacina é o antígeno inativado ou enfraquecido, tá? Ou um pedaço do antígeno. Quem que é o antígeno? É o vírus para quem eu estou produzindo essa vacina, ou uma bactéria, o agente estranho. Lembra, antígeno é o agente estranho, ok? Então, a vacina é um pedaço desse antígeno ou o próprio antígeno, mais fraco ou inativado, ok? E isso vai ocasionar um tipo de imunização que a gente chama de ativa. Qual que é o princípio da vacina? Ele vai induzir o organismo a produzir anticorpos contra este antígeno. Por isso que vai ser a inoculação do próprio antígeno ou de algum pedaço desse antígeno, ok? Já o soro são os anticorpos prontos. Então isso aqui é uma imunização passiva, porque não vai induzir o corpo a produzir nada. Já é um anticorpo pronto. Quando que a gente utiliza soro? Quando o antígeno tem uma atuação tão rápida, mas tão rápida no organismo, que não dá tempo do organismo produzir anticorpo para isso. É o caso dos venenos de cobra, veneno de aranha, tá? A toxina botulítica, lá da bactéria que causa o botulismo, ok? A gente utiliza soro, porque é um anticorpo pronto, ok? Então lembra disso, a vacina é o antígeno, o soro é o anticorpo. E aí, essa alternativa A fala que a vacina é feita com anticorpo. Não, ela é feita com o antígeno. Então, a gente descarta a letra A. Na letra B, segundo o texto da Associação Médica Brasileira, a síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS, é causada pelo vírus da imunodeficiência humana, HIV, e também pelo coronavírus. Se vocês voltarem lá no texto, ele já começa bem assim. Agora foi plantada a irresponsável e mentirosa notícia de que o uso das vacinas contra o coronavírus levaria a contrair AIDS. E aí ele fala lá na frente que a família de vírus da AIDS, o HIV, é totalmente diferente da família de vírus do coronavírus, do Covid-19. Ok? Então o próprio texto desmente isso, tá? Então a gente descarta a letra B também por conta da interpretação do texto. Letra C. As medidas sanitárias preconizantes, quando se referem à Covid-19, não têm relação com o uso de máscaras, mas sim as vacinas. Gente, isso não só para Covid-19, mas quando você vai tratar qualquer surto endêmico, epidêmico ou pandêmico, você tem que tomar todas as medidas profiláticas sanitárias básicas, que é o que a gente fez agora durante a pandemia, tá? O uso de máscara, o distanciamento, evitar aglomerações, ok? O uso do próprio antisséptico, né? O álcool em gel que a gente utilizou. Todas essas medidas são, sim, priorizadas quando você vai tratar qualquer surto, tá? Desde o endêmico ou epidêmico e ao pandêmico, ok? Então, não pode ser essa alternativa C. Na alternativa D, pessoas com HIV não podem ser vacinadas, pois não produzem anticorpos. Gente, pessoas com HIV produzem, sim, anticorpos. Lembra o que é o HIV? Da imunodeficiência, né? A síndrome da imunodeficiência adquirida. O que é imunodeficiência? É uma pessoa que produz, sim, anticorpos, só que ela não tem um controle do mecanismo de defesa. O que o vírus da AIDS ataca?
os linfócitos T, CD4. Se vocês lembrarem lá, linfócito T, CD4. Linfócito T, CD4 é o chefão que comanda toda a resposta imune. Se eu não tenho ele, eu não tenho resposta imune. Mas quem que produz anticorpo? É o linfócito B que vira plasmócito. Tá? Então, pessoas com HIV produzem sim anticorpos, ok? Só que eles vão ter uma resposta diferente. Por isso que quando a gente teve o esquema de vacinação, as pessoas com algum tipo de imunodeficiência eram vacinadas antes, tinham um controle maior de como que ia ser essa vacinação dos imunodeficientes, ok? Não só de quem tem AIDS, mas de qualquer doença autoimune, ok? Então, pessoas com HIV produzem sim anticorpos. E a letra E, né, a que sobrou, que vai ser a nossa correta, mas vamos ler ela para entender. Vacinas de RNA mensageiro contra a Covid-19, quando inoculadas, levam à produção de proteínas virais nos ribossomos presentes das células, processo conhecido como tradução. Então, gente, a vacina de RNA mensageiro, né, a mais famosa que durante a pandemia, a vacina da Pfizer, né, o que é o princípio dela? Ao invés de eu colocar o vírus pronto, o vírus inativado, ou o vírus enfraquecido, e correr o risco de ter uma infecção, eu vou inocular o RNA mensageiro desse vírus. Isso vai fazer com que algumas proteínas deles vão ser sintetizadas, e o corpo vai identificar isso como estranho e produzir os anticorpos, ok? Sem eu ter a infecção do vírus, sem ter a infecção viral. Porque eu não vou inocular o RNA mensageiro inteiro, então eu não vou chegar a produzir um vírus inteiro aqui. Eu vou produzir algumas proteínas de Covid. E isso vai fazer com que o corpo reconheça, é estranho, vamos combater. E aí vai produzir um anticorpo específico para aquilo, ok? E aí, dando uma lembrada de síntese proteica, gente. 2 processos, transcrição e tradução. Saibam diferenciar esses dois, ok? A transcrição é pegar de DNA e formar o RNA mensageiro. E a tradução é o RNA mensageiro formando proteínas, que é o que fala a nossa letra E. E aí vou passar para vocês um macetinho agora para vocês não esquecerem. Transcrição, o que é transcrever alguma coisa? É eu manter a mesma linguagem, só que eu vou trocar algumas palavras. No caso, eu estou pegando DNA e indo para RNA. Eu estou mantendo a mesma linguagem. Qual que é a linguagem? Nucleotídeos. O que compõe o DNA são nucleotídeos. O que compõe o RNA também são nucleotídeos. Então eu mantenho a mesma linguagem, estou transcrevendo. Só que eu vou mudar algumas palavras. Que palavras que eu vou mudar? Aqui no RNA mensageiro eu não vou ter a timina, por exemplo. Eu vou ter a uracila no lugar. Então eu estou mudando algumas palavras. Estou transcrevendo. Agora, o que é traduzir alguma coisa? Pegar de uma língua e passar para outra língua. No caso, eu estou pegando da língua dos nucleotídeos e estou traduzindo para a língua das proteínas, que são os aminoácidos. Ok? Então, um macetinho para vocês não se esquecerem disso. Então, questão de número 38, a gente fica com a letra E de resposta. Certinho? Vamos para a próxima. Pessoal, agora vamos para a questão 39, quase encerrando nossa prova aqui. Questão 39, ele vai trazer um texto grandão para vocês ali em relação às variantes de vírus, tá? Então o título da matéria ali é: para gerar variantes, os vírus requer tempo e oportunidade. Então aqui essa questão vai trabalhar muito com o aspecto de evolução genética, tá? E aí ele fala, considerando o texto, né, o assunto do texto que foi falado ali em cima, e os seus conhecimentos de genética e de evolução genética, né, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. A mudança de um nucleotídeo de uma molécula de RNA do vírus sempre modifica a estrutura de sua proteína? Gente, nem sempre vai modificar. Não necessariamente vai ocorrer essa modificação. Se ocorre uma mutação. Por quê? Lembrem-se disso daqui, pessoal. O código genético de toda espécie do planeta é degenerado. O que isso significa? Códons diferentes podem sintetizar o mesmo aminoácido. Então, quando a gente olha lá aquela tabelona de códons, dos 64 códons lá, lembra o que é o códon? É uma trinca de
bases. Então eu tenho A, G, A, C, U, A, G e assim vai, tá? Falar que o código genético é degenerado significa que, vamos supor que esses 3 códons aqui vão sintetizar o mesmo aminoácido. Então, se ocorre uma mutação, vamos pegar um exemplo aqui de mutação. Eu tenho U e eu tenho G, vamos colocar 3 aqui, e o C. Esses 3 sintetizam o mesmo aminoácido, ok? Vamos supor. Se ocorre uma mutação que muda um nucleotídeo aqui, vai mudar a proteína? Não. Por quê? Porque vai sintetizar o mesmo aminoácido, ok? Então, nem sempre essas mutações vão ocasionar mudanças, justamente porque o código é degenerado, certo? Então, não pode ser a letra A. Letra B. Quanto maior for o tempo de replicação, menor a probabilidade de surgimento de novas variantes. O que isto significa? Quanto maior for o tempo que o vírus demora para se multiplicar, ele está perguntando que menor são as chances de ocorrer variantes. O que é a variante de um vírus? É quando ocorre uma mutação em alguma dessas bases que vai ocasionar uma mudança nesse vírus, ok? E aonde que essa mutação ocorre? Durante a replicação. E aí ele fala, se a replicação for alta, com maior o tempo de replicação, eu tenho mais chances de acontecer uma mutação. E aí isso me permite ter uma maior probabilidade de ter variantes, tá? Então a letra B, ela está falando que se esse tempo de replicação for elevado, a minha chance de ter variantes é pequena, sendo que na verdade vai ser alta, porque é durante a replicação que ocorrem essas mutações. A probabilidade de eu ter menos variantes é quando a replicação do vírus tem um período muito curto. Ele se replica muito rápido. Então a chance de ocorrer erros durante essa multiplicação são mais baixos, ok? Então não pode ser a letra B também. Letra C. É possível que a seleção natural haja sobre as variantes do novo coronavírus, selecionando aquelas que tenham mutações que aumentam sua transmissão. Vamos lá, pessoal. Vamos lembrar do conceito de seleção natural. O que é a seleção natural? Aquele mais adaptado ao ambiente irá sobreviver, tá? Aquele que está mais adaptado. E aí eu reforço uma coisa para vocês aqui. Isso não significa que o ser vivo vai desenvolver uma adaptação para aquilo, tá? Ele já tem as suas características. Se o ambiente muda e ele não está adaptado para aquele ambiente, ele morre, ele vai entrar em extinção. E aí o que a alternativa fala? Que essa seleção natural atua sobre o coronavírus. Sim, a seleção natural atua sobre todas as coisas vivas do nosso corpo, né? Até os vírus, né? Que tem aquele dilema de falar que é ser vivo ou não. Mas até os vírus estão sofrendo sobre a atuação da seleção natural também, ok? Então sim, está atuando. E aí ele fala que está selecionando as variantes que têm as mutações que aumentem a sua transmissão. Se a transmissão do vírus aumenta, ele consegue se espalhar melhor. Então isso vai ser vantajoso. Ele está mais adaptado para outras circunstâncias. Então ele pode, por exemplo, desenvolver um mecanismo de escape melhor do sistema imunológico. Por isso que ele consegue ficar mais tempo, por isso que ele consegue se espalhar com mais facilidade, ok? Então, se ele aumenta a transmissão, ele vai estar mais adaptado para este ambiente. Então, sim, a seleção natural vai atuar sobre essas novas variantes. E isso vai favorecer a transmissão do vírus, tá? Então, a C já é a nossa correta. Vamos ver a alternativa D e E. Na D, conhecimentos evolutivos não têm relação com o estabelecimento das estratégias de diminuição da transmissão do novo coronavírus? Se eu não tenho conhecimento de evolução, como que eu vou trabalhar com o vírus? Como que eu vou saber o ambiente em que ele não vai estar adaptado? Como que eu vou saber que tipo de temperatura ele suporta, que tipo ele não suporta? Para eu saber isso, eu tenho que ter sim conhecimento evolutivo. Porque eu vou ver se ele vai estar adaptado ou não para aquelas circunstâncias, para fazer uma higienização.
Por que a gente fala que tem que ferver para fazer a esterilização de determinada substância? Você tem que ferver até determinada temperatura. Porque é a temperatura em que você vai criar um ambiente hostil para aquele vírus e aí ele não vai estar adaptado para aquele ambiente. E aí ele vai morrer. Então, sim, conhecimentos evolutivos são importantes para poder combater uma pandemia, por exemplo. E a letra E está errada porque ele fala assim, ó, os vírus produzem mutações para se adaptarem quando são submetidos? Não, isso não é por vontade própria. A mutação não é escolha, a mutação é espontânea, tá? Então o vírus não vai chegar no ambiente em que ele não está adaptado e vai começar a produzir mutação do nada para poder se adaptar. Isso é aleatório, ok? A mutação não é escolha. Então por isso que a letra E está errada. E aí a gente fecha então mesmo com a letra C de gabarito para a questão 39. Certinho? Vamos agora resolver a última questão. Vamos agora, galera, então, para a nossa última questãozinha, questão de número 40, ok? Ele começa com um textinho aí para vocês, mais um textinho, né? Então vocês já perceberam que a prova do FGD é bem textual, né? Bastante texto para vocês. E aí ele vai falar um pouquinho sobre a conscientização sobre o uso dos antimicrobianos, né? Dos antibióticos. Porque isso está causando muita resistência às bactérias. Nós estamos fazendo uma seleção natural das bactérias. A gente está selecionando as bactérias resistentes. Toda vez que a gente usa um antibiótico, a gente mata as bactérias fracas para aquele antibiótico e deixa as bactérias fortes. E aí, por isso que cada vez mais que vai passando os anos, a gente vai tendo que aumentar cada vez mais a dosagem de antibiótico, a força, a potência, ok? Porque a gente está cada vez ficando com a gente chama de superbactérias, que estão ficando cada vez mais resistentes. E aí ele também fala no texto que isso pode ter sido muito agravado durante a pandemia, porque teve muita gente que começou a consumir, né, diversos tipos de medicamento, que não são, às vezes, para o vírus, que não surtiam efeito, mas que acabavam controlando determinado tipo de agente. Você mata os fracos e deixa só os resistentes. E aí isso ainda está em análise de estudo para a gente ver como que vai ficar daqui a alguns anos essa resistência. Então, não só de bactérias, mas também de vermes e outros seres vivos, ok? E aí o enunciado traz para a gente assim: considerando os mecanismos biológicos responsáveis pela emergência de bactérias resistentes aos antibióticos, é correto afirmar que, letra A, os plasmídios são estruturas genéticas móveis presentes em bactérias, que podem carregar genes de resistência e transferi-los diretamente para outras bactérias durante o evento genético chamado de transdução. Pessoal, o que é o plasmídio? É aquela porção extra de DNA numa bactéria, ok? Então, quando a gente tem um procarioto, uma bactéria, nós temos o nosso cromossomo, DNA cromossômico aqui, né, da bactéria, e nós temos uma porção extra de DNA, que é o plasmídio, pequenininho, num cantinho. E é geralmente nele que a gente vai ter os genes de resistência. E porque isso daqui está em constante mutação, isso aqui está em constante troca de uma bactéria com a outra. Então sim, esse plasmídio pode ser trocado de uma bactéria com a outra. Só que não vai ser no processo de transdução. Vocês lembrarem o que é transdução? Eu tenho um vírus bacteriófago que infecta essa bactéria, mistura o gene dele com o gene da bactéria, com o plasmídio da bactéria, com o DNA dessa bactéria, produz outros vírus e quando ele estoura, ele vai estar carregando tanto o gene da bactéria como o gene do vírus. E ele vai infectar uma nova bactéria, ok? Isso aqui que é a transdução. Esse processo de troca de plasmídios entre uma bactéria e outra é chamado de conjugação. Eu tenho uma bactéria encostando na outra, cria um canal entre elas e elas trocam pedaços desse plasmídio, tá? Então não pode ser a letra A. Letra B. Alterações no material genético podem causar resistência a antibióticos. Sim, lembra? Por causa de mutação. É o que eu acabei comentando na questão 39, tá? Então a mutação aleatória pode causar essa resistência. E como é o caso de mutações que provocam alteração na permeabilidade da membrana plasmática de bactérias. Sim, por quê?
Se eu tenho uma mutação que faz com que a membrana dessa bactéria agora não seja permeável ao antibiótico, o antibiótico não vai entrar dentro da bactéria e não vai surtir efeito. Então esse tipo de mutação causa resistência, porque aí a bactéria vai conseguir sobreviver com aquele antibiótico tranquilamente, tá? Então por enquanto a gente está com a letra B aí como correta. Vamos para C. A transferência ou troca de material genético entre duas bactérias ocorre somente na presença de antibiótico? Não, isso aqui, essa conjugação, ela pode ocorrer em qualquer caso, em qualquer circunstância. Basta as duas quererem, tá? Quererem, né? Como não tem sistema nervoso aqui. Basta ter um sinal químico entre elas para que tenha essa troca de material. Não precisa necessariamente ter antibiótico, tá? Presente. Letra D. As bactérias são organismos procariotos, beleza? Algumas possuem genes de resistência em seu cromossomo, resultado do uso limitado de antibióticos? Não, esses genes de resistência são resultados de mutações, tá? Resultado de conjugação, de transformação, que é quando uma bactéria engloba outra e incorpora o DNA, resultado de transdução. Esses genes de resistência pode vir de qualquer uma dessas formas. Pode vir por mutação também, tá? Não pelo uso de antibiótico. O antibiótico não vai induzir a mutação. O que o antibiótico faz? Ele vai selecionar, vai fazer a seleção dessas bactérias. Ele vai matar aquelas que são fracas para ele e aquelas que são resistentes vão continuar vivas, ok? Então, não é o uso de antibióticos que vai causar essa resistência. Letra E. Os bacteriófagos são ferramentas biológicas importantes utilizadas em diferentes áreas, como biorremediação. Sim, a gente usa bacteriófago para um monte de coisa, inclusive em biotecnologia, para fazer como vetor de material genético, de DNA recombinante. No entanto, devido à ampla utilização no meio ambiente, eles passaram a acarrear vários mecanismos de resistência bacteriana. Muito difícil, gente. Isso aqui não acontece, porque o bacteriófago ele vai ir para destruir a bactéria. Tá? O bacteriófago ele é um parasita só de bactérias. Então a função dele é simplesmente destruir aquela bactéria. E a gente, quando utiliza ele, a gente vai utilizar outros tipos de genes de outro tipo de gama, né, para outras funções. Não para causar uma resistência numa bactéria. Ok? Então não pode ser essa letra E também. Então a gente fecha com a letra B de bola como resposta da 40. Certinho, pessoal? Resolvemos então aqui provinha da UFGD. Fiz essa revisãozinha com vocês. Espero que tenha ajudado vocês com alguma coisa, tenha dado luz para vocês em alguma coisa, ok? Obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima. Tchau.